Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um Conexão ID. Mais uma vez eu estou aqui em um lugar especial, aqui na cidade de Saltville, em um lugar onde houve uma guerra. É neste lugar onde eu estou, que ficou muito conhecido como a Batalha de Saltville. Aqui houve uma guerra quando as tropas da União se uniram se enfrentaram, não se uniram, pelo contrário, se enfrentaram com a tropa dos confederados. Aqui tem a bandeira dos confederados. A bandeira dos confederados é que houve uma chuva durante a noite e não tem vento agora, mas essa é a bandeira dos confederados. E aqui mostra exatamente o lugar da batalha, né? Eles falam que era defendendo o trabalho do sal, porque essa cidade ela é uma cidade que produz sal retirada de debaixo da terra, sal mineral. E ali estão as montanhas Appalachian. Nesta região também é conhecido como Smoky Mountains, ou seja, as montanhas esfumaçadas, porque as nuvens ficam abaixo das montanhas, como vocês estão vendo aí. E aqui mostra exatamente o lugar da batalha. Ali, por exemplo, eles tinham uma trincheira para defender esse território. Tanto vinham tropas deste lado aí, como aqui pela frente para subir, como aqui pelo lado ali. Então, aqui eles se enfrentaram, como vocês estão vendo aqui, que mostra toda a história. Nós estamos, aqui fala que é o trilho da Guerra Civil Americana, e aqui foi uma batalha muito vergonhosa, porque eles fizeram soldados prisioneiros, soldados de pele negra, e depois mataram esses soldados covardemente. Mataram inclusive os que estavam no hospital ferido. É uma história não muito alegre que se conta nessa cidade, mas são coisas que já passaram há quase 2 séculos passados. E hoje nós estamos aqui para falar numa batalha diferente. Numa batalha que a Bíblia nos impulsiona a travá-la, uma batalha contra o mal, contra o poder das trevas. E é exatamente sobre isso que eu estou aqui para falar. Bem, eu sou o pastor Calbi Paiva, missionário brasileiro, servindo aqui nos Estados Unidos. Este é o ano de número 29 que nós estamos aqui fazendo missões. Na Flórida, em Carolina do Norte, implantando igrejas. E agora eu vivo aqui nesta cidade, em Saltville, no estado da Virgínia, onde coordeno o projeto missionário Igreja para Todas as Nações. Um projeto que está implantando igrejas no território africano, sustentando obreiros e reunindo pessoas, ministérios, para que nós possamos fazer muito mais. E eu já estou com a Bíblia aberta em Jeremias, capítulo 48, e o versículo 10, para falar a respeito de um assunto que não é chamativo, não chama atenção. Pelo contrário, desperta o afastamento de assuntos como este. Primeiro que o departamento missionário da igreja na nossa geração, no período que nós estamos vivendo, é um departamento que precisa de reforma, de conserto, de apoio. É o departamento mais desprezado da igreja. O departamento das festas são muito bem aceitos, porque é a zona do entretenimento, dos shows pirotécnicos, dos congressos, das festividades comemorativas. O departamento da construção, que constrói templos, centros, também da zona do conforto.
é muito chamativo, desperta a atenção de todos. Mas fazer missão depende de renúncia, depende de entrega, depende de algo que é exatamente aquilo que Jesus falou: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes, prudência em primeiro lugar, e simples ou inofensivos como as pombas. E Conexão ID é um programa que leva informações, transmite conhecimento e convoca a todos para se unirem em torno da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Bem, a missão da igreja é evangelizar o mundo, é falar aos perdidos da terra que eles precisam se converter, que eles precisam aceitar Jesus. E o evangelho que salva, ele precisa ser transmitido, ele precisa ser difundido, propagado em todos os lugares onde a igreja precisa chegar. Tanto nos ambientes luxuosos da terra, nos grandes centros culturais, nos grandes centros onde operam os homens de dinheiro, como também nos lugares mais difíceis da terra, onde estão pessoas que não têm nada, que perderam tudo, e também precisam ser achadas, precisam ser evangelizadas. Este é praticamente o trabalho que a nossa missão está desenvolvendo no campo missionário. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que eu falei que não é chamativo, porque é uma maldição que paira sobre a vida dos obreiros do Senhor, dos profetas, dos evangelistas, de todo aquele que foi incumbido de uma missão de propagar o evangelho. E a maldição é sobre aqueles que executam esse trabalho de modo fraudulento. Algumas Bíblias diz negligentemente, outras Bíblias diz relaxadamente. A minha, por exemplo, fala fraudulentamente. Eu vou ler Jeremias capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Bom, observe uma coisa interessante aqui, e é uma coisa importante, porque a Bíblia ela é importante, porque a profecia se cumpre, e a Bíblia se cumpre, quer nós queiramos ou não. Se nós consentimos e a obedecemos, ela se cumpre para o nosso bem. Porém, se nós a negligenciamos, desprezamos, ela se cumpre para a nossa maldição. E a Bíblia é tão completa que ela como um livro histórico, um livro poético e um livro profético, além de um livro biográfico, os evangelhos, a biografia de Jesus. Porém, a Bíblia não esconde nada de errado que fizeram os nossos heróis da Bíblia, como Abraão, como Davi, como Sansão, como Pedro. Não esconde. No momento da negação, no momento que apresentou a esposa como irmã, Davi, no momento que ficou com a mulher de um soldado e colocou esse soldado na frente da guerra para morrer. E tudo isso a Bíblia expõe. Expõe o arrependimento de Davi, inclusive resiste a isso no Salmo 51. Porém, uma coisa a Bíblia é exata. Ela se cumpre quer nós queiramos ou não. Quer nós aceitemos ou não. Quer nós aprovamos ou não. Porque é o livro de Deus. É um livro que foi escrito por 40 escritores que viveram em épocas diferentes, fizeram coisas diferentes. Muitos começaram a escrever quando outros já tinham morrido há muito tempo. Porém, a mensagem é a mesma. Por quê? Porque teve um autor, 40 escritores e um só autor.
determinando que as profecias se cumprissem, determinando que a palavra tivesse uma perfeita harmonia. Mas além de tudo isso, a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E a Bíblia nós consideramos que é a palavra de Deus. Ela fechada, ela é um livro como qualquer um outro, mas ela é aberta, é a boca de Deus falando, e falando aos nossos corações. Na mensagem bíblica tem dois tipos de palavras. Tem a palavra logos, que é a palavra que ensina, o ensinamento didático, que transmite conhecimento. Porém tem a palavra rema, que é aquela palavra que se destaca das outras. Eu não sei se você tem essa experiência, mas se você é um cristão, você pode ter lido uma palavra na Bíblia, um texto na Bíblia por muitas vezes. E muitas vezes você teve ali aquele conhecimento, você teve a informação. Porém, há momentos que você lê aquele mesmo texto e um versículo se destaca. Deus tocou o teu coração com aquilo, Deus falou a tua alma. Aquilo é rema. É a palavra de Deus viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, porque penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E essa palavra, ela se cumpre. E uma das palavras que se cumpre é essa que nós lemos aqui: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Quando nós mostramos que a omissão missionária é o maior crime que se pode cometer contra a humanidade, nós não estamos brincando, porque é exatamente isso. A omissão missionária, ela impede as pessoas de conhecerem a verdade, de conhecerem a mensagem que salva, de conhecerem a mensagem que tem o poder de salvar vidas, a mensagem que tem o poder de perdoar pecados, de curar enfermidades. E quando a igreja, por qualquer motivo, coloca qualquer coisa, qualquer prioridade na frente ou adiante da sua tarefa de enviar missionários, manter missionários, investimentos missionários, para que o evangelho penetre em outras culturas, ela está fazendo um grave erro, e erro que traz consequências. E as consequências vêm sobre o próprio país da igreja, que é omissa no seu dever de fazer missões, porque Deus dá dons, Deus dá condições, possibilidades para se desempenhar uma função. E muitas vezes a liderança que está nas instituições religiosas usam esses valores, essas oportunidades para outras coisas, para se envolver com projetos políticos, com projetos meramente eleitoreiros, com projetos meramente de acúmulo de riqueza para a sua posteridade, formando as dinastias religiosas que envergonham a igreja de hoje. Por quê? Porque o islamismo ultrapassou a igreja. O islamismo, os muçulmanos, eles levam a sério a ordem que está no Alcorão para que eles dominem o mundo, para que eles enviem missionários, para que eles sustentem missionários. E eles fazem isso. E por que a igreja não está fazendo isso como deveria fazer? Por causa da sua negligência. E ainda muito pior, por causa dos fraudes que acontecem. Muitos valores que deveriam estar sendo aplicados nos campos missionários para sustento de missionários que foram abandonados nos últimos anos, estão sendo usados para acúmulo de riquezas. Esse dia eu tenho um amigo, tenho, não é? É um amigo, ele tinha a minha idade, e ligou para mim preocupado, disse: pastor, ele frequentou a nossa igreja em Charlotte por um tempo, é um engenheiro da IBM, por exemplo, né? Ele ligou para mim preocupado, disse: olha pastor, eu
tinha grande admiração por um pastor no Brasil, aceitava tudo que ele falava, e vejo agora que ele não era tão honesto como pensava, foi revelado algumas coisas, ele foi um pastor muito famoso. Eu digo, é assim, a coisa está assim. Estão desvirtuando, a aparência é uma, mas por dentro é outra coisa. É aquilo que Jesus falou para os escribas e fariseus, por fora, vocês são igual os sepulcros caiados, mas por dentro há podridão. Então, vamos ter cuidado. Eu falo com nossos missionários, eu falo com nossos pastores na África, que estão desempenhando suas funções nos campos. Vamos ter hombridade, vamos conservar a ética, para não fazer a obra do Senhor relaxadamente, negligentemente, o pior, fraudulentamente. Vamos desempenhar nossas funções, não levando em conta somente o nosso benefício, é claro, vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar daquela responsabilidade que o Senhor nos confiou como pai e mãe de família. Mas não vamos buscar riquezas materiais, vamos buscar as almas que precisam ser salvas. E isso exige renúncia. Se perguntassem para mim hoje, com a experiência missionária de 10 anos na floresta amazônica e quase 30 anos nos Estados Unidos, se perguntassem para mim, Pastor Calbi, o que é necessário para se fazer missão? Eu diria renúncia. E a segunda coisa, renúncia. E a terceira coisa, renúncia. Precisa de desprendimento. E é isso exatamente que não acontece em muitos aglomerados religiosos que crescem e as pessoas ficam ali absorvendo poder político, porque os políticos gostam de voto, eles dependem do voto. E a igreja tem o voto para dar para os políticos. Então nisso tem surgido um conchavo que tem sido prejudicial demais. Obreiros que deveriam estar envolvidos com a evangelização do mundo estão envolvidos apenas com política. E isso é terrível. E os políticos aproveitam isso. Quer ver uma bomba relógio? A junção de político corrupto com obreiros fraudulentos. É a fórmula para o fracasso. Vou mostrar isso aqui, que eu já vi vários passarem aqui, são patos selvagens. Olha aí como eles voam desta forma. Eles vão para um lago ali. É muito lindo. Essa é a terceira remessa que passa. Mas voltando aqui, quando nós falamos essas coisas, sobre essas coisas, nós não queremos denegrir a imagem da igreja. Pelo contrário, nós queremos limpar a imagem da igreja, porque a verdadeira igreja ela é pura, ela é santa. O problema são os aglomerados religiosos que não são igreja. Nesses momentos, desses aconselhamentos bíblicos, vamos levar a sério a palavra de Deus, porque há maldição. Eu tenho observado agora, por exemplo, no meu país, o Brasil, que tem uma igreja forte, mas a maioria dos missionários brasileiros que eu conheço trabalhando fora, são pessoas que estão pagando seu próprio sustento, estão trabalhando em diversas atividades para manterem-se nos campos, com muitas igrejas ricas, sem fazer nada por missão, com muitos pastores ricos. Eu sempre falo no fenômeno pastores milionários e missionários miseráveis. E isso está trazendo consequência. Veja o perigo comunista que está rondando o Brasil, com instituições aparelhadas, principalmente o Supremo Tribunal Federal, e permitindo que coisas esquisitas
tremendas estejam acontecendo no Brasil, que está no rumo da Venezuela, Haroldo, numa ditadura comunista. E sabe o que acontece quando se instalam essas ditaduras comunistas? Quem mais sofre são os cristãos, são as igrejas. Porque, na sua origem, o comunismo é ateísta. E porque as igrejas não fizeram o que era necessário fazer quando houve tempo para isso, quando houve condições para isso. Porém, a Bíblia se cumpre: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Eu quero falar com os obreiros. Se nós queremos que esta igreja cresça em Moçambique, o Ministério Igreja para Todas as Nações, se nós queremos que essa igreja e esse ministério cresça em todos os lugares onde Deus nos permitir chegar, nós precisamos fazer diferente. Esse ministério não foi criado para ser igual aos outros. Para ser igual aos outros, teria que formar pastores ricos, teria que abandonar os missionários. Para ser igual aos outros, teria que fazer conchavos políticos. E nós criamos esse ministério para fazer diferente, para apoiar os missionários, para investir na obra de Deus e permitir que até que cristãos que estão inconformados com os ministérios aos quais pertencem, eles também investam nas missões, eles possam investir individualmente, como nós estamos fazendo. Os valores estão chegando e o nome do Senhor está sendo glorificado. Portanto, finalizando, vamos observar esta palavra. É maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente, fraudulentamente, relaxadamente. Estou usando todas as traduções. Tenha cuidado, porque a cobrança vem. Que Deus abençoe. Vamos nos unir e vamos orar pelos irmãos missionários, chamado de Deus tão bonito, agentes de nosso Senhor, que são escolhidos por Deus para pregar o amor. Pensar na recompensa dos homens, eles vão semeando em terras estranhas o amor de Jesus, para que todos possam conhecer o caminho, a verdade e a vida, e possa entregar-se a Ele e viver feliz. Missionário, muitas vezes se sente sozinho, mas não desanima, porque sabe que Deus te guarda por onde caminha, e com Ele a vitória é certa.
terras estranhas o amor de Jesus, para que todos possam conhecer o caminho, a verdade e a vida, e possa entregar-se a Ele e viver feliz.